Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, que é o 22 de julho de 2022. Graças a Deus, né? Estamos aqui, vivos, em perseverança, em oração, em meditação, em vigilância, né, irmãos? Graças a Deus, em sinceridade, né? Sinceridade é uma virtude muito importante, né, para todos nós. Porque quem anda em sinceridade, ele anda seguro, né? Ele anda em segurança, né? Segurança do Deus vivo, né? E dos seus poderes, né? Andamos seguros. Os caminhos das virgens prudentes, né? E graças a Deus por isso. E vamos continuar aí na nossa oração, nas nossas meditações, né? Com cânticos, né, irmãos? Com salmos, louvando o nosso Deus pelos seus feitos, né? Que o grande feito dele foi o quê? Mandar o seu Filho Jesus Cristo vir aqui fazer aquele sacrifício perfeito de redenção, né? Remissão dos pecados, derramando o seu sangue precioso, né? Para nos dar direito às heranças, né, prometidas, né? Aos benefícios prometidos para aqueles que creem, né, na palavra do Deus vivo, e creem na sua palavra e não só creem, mas, né, executam essa palavra, como as virgens prudentes. Creem, ouvem, né? Ouvem, creem e executam a palavra. Então nós estamos aqui tentando fazer aí um histórico, né, sucinto, né, o mais sucinto possível, aí a história da igreja, mas na verdade a gente já saiu um pouco da história da igreja para falar um pouco do que aconteceu, né, depois que os apóstolos morreram, e também antes, nós já vimos aí, né, que os judeus não creram, né, no Senhor Jesus, não creram nos apóstolos, né, não, não seguiram, né, as suas correções, né, foram pregar, alguns até que creram, né, mas não se submeteram aos ensinos apostólicos, e aí foram ensinar o Senhor Jesus segundo a lei de Moisés, né, e os apóstolos foram ensinar o Senhor Jesus segundo a graça. Então a igreja ensina o Senhor Jesus segundo a graça. E as religiões cristãs, né, que vieram basicamente desses judeus, né, que disseram que tinham crido e que passaram a pregar o evangelho segundo a lei de Moisés, é esse cristianismo que está aí, né? Todas as igrejas, né, todas as denominações têm resquício da lei, conforme nós já vimos, né? E vimos que isso aí foi num crescendo e tal, né? E houve perseguições, né, para toda a cristandade, digamos assim, né? Tudo que se chamava de igreja e de religião, principalmente de igreja cristã, né? Se chamava, né? Se queixava, digamos assim, foi perseguido aí, foram perseguidos pelo Império Romano, né? Pelos imperadores. E vimos aí que teve um imperador que foi o Constantino, que liberou, né, as religiões. Depois vimos também que, estamos vendo aqui as consequências desse evangelho pervertido que começou lá no Atos 15, né? Com aquela carta que os apóstolos escreveram para a igreja, para as igrejas, né? Então nós paramos aqui, ó, que uma das consequências, né, do fato da liberação, né, que Constantino fez para as religiões no Império, que na verdade ele fez a liberação, mas ele disse que tinha crido no Senhor Jesus, né, segundo a pregação da Igreja Católica, que já era católica naquela época, né?
E aí uma das consequências do Constantino que a gente estava vendo era a instalação, né, do dogma, né, que é a verdade absoluta, né, certo? Um dogma ou uma doutrina que é a verdade absoluta, né? Que esse dogma era o quê? Era a interpretação correta que, digamos assim, as pessoas faziam acerca de alguma passagem das Escrituras. Quem não aceitasse esse dogma era tido como herege, né? Depois de Constantino, é claro, né? E eles foram fruto das discussões dos teólogos, dos filósofos, né? Da época, né? Filosofias, teologias, né? Muitos filósofos e muitos teólogos entraram para a igreja naquela época, que era interessante, né? E não só filósofos e teólogos, porque eram amigos do rei, né? Quem fosse para o catolicismo romano, para a igreja católica, se tornava um amigo do rei, né? Do imperador. E os bárbaros também, né? As pessoas, as grandes levas de pessoas que estavam invadindo o Império Romano. Então, esses filósofos e esses teólogos, eles existiram nos diversos concílios que foram convocados para discutir as doutrinas, né? E aí tinha a participação de bispos, né? E de filósofos e de teólogos. No princípio, como nós já vimos, né? Os concílios foram convocados por Constantino. Então, Constantino ele se tornou um chefe da igreja. Podemos dizer que ele foi o primeiro papa da Igreja Católica, depois se tornou católica e romana, né? Então, o Constantino ele almejava uma unidade, digamos assim, interna do império, né? Certo? Porque o império estava mais ou menos sendo destroçado, né, pelas invasões dos chamados bárbaros, né? Então, ele queria ter uma unidade para se proteger dos bárbaros. E essa unidade ele viu que tinha que ter uma religião, né? Então, o império ele precisa de uma religião, precisa de doutrinas, precisa de dogmas, né? De leis, né? Leis absolutas, digamos assim. Aí nesses concílios, né? Foi arquitetado o quê? A tal da teologia, né? Teologia cristã, né? Que é o estudo da divindade, né? Com base na filosofia grega, na filosofia romana e outras filosofias que estavam andando por ali, né? Vindas do Oriente, né? E as suas principais formulações eram o quê? Quais eram? O que era discutido nesses concílios? Primeiro era discutido a Trindade, né? E as relações entre as três pessoas da Trindade, né? A outra coisa era o quê? Jesus Cristo e as suas naturezas, divina e humana. As discussões eram essa aí, né? Não era a pregação do Evangelho nem a obediência à palavra. A outra coisa, né? Basicamente era isso aí, a natureza do homem e a natureza da salvação, né? Essas coisas aí que eram discutidas e que perduram até hoje, as discussões até hoje aí no cristianismo, né? Tanto no catolicismo romano como no protestantismo. Estão discutindo isso aí até hoje. Por quê? Porque eles são de confusão, eles não são a igreja, né? Eles querem imitar a igreja, mas não são a igreja. Então, isso aí foram controvérsias discutidas desde o início, né? Ali, desde o início da criação, né, da Igreja Católica, que foi lá pelo ano 180, por aí. Então, essas controvérsias apareceram, como vimos, antes do concílio, né, da Nicéia, né? E foram analisados pelos apologistas, pelos polemistas, né? Vimos isso aí tudinho. Não é isso? Que eram chamados de pais apostólicos, né? Certo? Aí, entre os anos de 325 a 451, apareceram vários outros estudiosos, né? Ensinadores da Igreja Católica, né? Os quais procuraram desenvolver essa teologia que eles chamam de teologia cristã, né? Em bases científicas, né? Pegaram a ciência também, né? Exerceram grande influência no desenvolvimento dos dogmas, né? Então eles têm muitos dogmas, muitas leis, né?
ditadas, que nós vamos ver algumas, né? Ditadas exatamente pelos concílios, conforme nós vamos ver. Mas nós vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós durante esse dia e até amanhã, se Deus quiser.